Tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde. Bem, boa tarde. Esse é o primeiro vídeo que eu vou postar. Tive algumas dificuldades técnicas com ele. Por exemplo, eu queria fazer chroma key, eu coloquei nessa parede aqui atrás, eu coloquei um fundo verde, que eu gostaria que ele fosse tirado pelo sol, para daí depois colocar uma coisa passando linda no fundo, tipo isso. Ou bananas caindo. Lindas bananas caem. Não deu certo, o tecido é ruim. Me recomendaram TNT, só que ele era um verde, esse verde aqui, ó. Este verde aqui. Mas eu acho que o melhor mesmo que eu descobri esse material, feltro, e ele melhor tanto pela cor. O outro problema foi a minha webcam, que ela é muito ruim. Eu tô usando a webcam do computador. Eu queria ter usado uma Canon Rebel. Eu acho muito caro imposto, e aqui no Brasil custa tudo muito caro e eu acho terrível. Então eu tô gravando com uma webcam, o tempo tá passando. E eu vou me virar com o que eu tenho mesmo. Bem, eu gostaria de ponderar algumas coisas antes de dar prosseguimento. Bem, eu gostaria de ponderar. Eu acho que ter uma linha de pensamento é importante. Em geral, não gosto muito dos videologos que as pessoas ficam olhando para a webcam falando de pensamentos aleatórios que elas têm. Pode ser uma postura, mas é uma coisa que pra mim não faz sentido algum. Opiniões todo mundo tem. Para cada videolog eu vou ter um roteiro, eu acho que é importante isso. A minha proposta inicial era falar sobre livros, apenas livros. Eu pensei em fazer um blog com resenhas de livros que eu li. Eu acho que isso fica muito metalinguístico. Acabou perdendo um pouco de sentido pra mim, a não ser como uma coisa muito pessoal, um fichamento pessoal. Enfim, não acho que seria uma... Talvez o fechamento pessoal não seria talvez a tônica da coisa. Ficou muito metalinguístico escrever sobre literatura. Eu gostaria de falar desse livro aqui, 6 Propostas para o Novo Milênio, do Ítalo Calvino. E esse livro alguns anos atrás. Tem coisas muito interessantes aqui que eu gostaria de começar falando sobre rap. O link que eu queria fazer com o rap, ele vem da proposta desse livro, que são 6 palestras que o Calvino iria fazer na faculdade de Harvard, em Cambridge. E então ele fez 6 palestras para lecionar, até foi traduzido como As Lições Americanas, né? O livro não tem título. E antes dele, algumas grandes personalidades da literatura ou da música fizeram palestras também. Por exemplo, Jorge Luis Borges, o grande escritor argentino, fez um conjunto de palestras com temas relacionados à literatura, contendo, por exemplo, problemas de poesia ou problemas de tradução. Esse livro do Borges tem em português, foi traduzido como Esse Ofício do Verso. Grandíssimo livro, vale muito a pena ler. E o Borges foi o palestrante antes do Ítalo Calvino nessa mesma série de palestras. Calvino nem chegou a lecionar porque ele faleceu. O Borges trata de alguns assuntos interessantes nas palestras dele, como, por exemplo, a ausência de superlativo no hebraico. Isso quer dizer que no hebraico não existe a super bebida. Então a tradução ficou a bebida das bebidas. Isso dá um quê pitoresco para a língua, exótico, e tem um charme nisso. A bebida das bebidas é muito bonito. Outra questão que o Borges coloca, que eu acho importante, é o retorno de uma poesia já musicada. Segundo ele, na origem, a poesia era unida de palavras e música, e houve posteriormente essa separação. Eu acho que o rap ele volta com toda a força para algo que para mim é muito natural, de contar uma história junto com poesia, tudo isso com música. Porque há uma ênfase musical na sensação. Eu adoro ler poesia, mas convenhamos que uma poesia já musicalizada é arrebatador. Eu acho que todo mundo que gosta de poesia deveria ouvir o que está acontecendo de rap nacional. Eu ganhei uma revista Bravo, que tinha uma matéria sobre o Criolo, que é um rapper que está fazendo um relativo sucesso hoje. Ele é lá do Grajaú. Ele tem 2 discos. No segundo disco ele está caminhando um pouco para uma coisa com uma sonoridade um pouco mais erudita. E eu me surpreendi de ir atrás da referência e encontrar uma belíssima poesia de primeira qualidade. Por sinal, eu tô aqui em São Paulo. Ontem eu liguei na MTV, tava passando um programa de entrevista com o Criolo. O entrevistador era um babaca, fez perguntas muito levianas,
com uma visão totalmente caricaturizada da coisa. Eu acho que é muito fácil debochar do rap. O próprio rap também pediu um pouco disso. Teve uma hora que o apresentador quis fazer um rap improvisado com o filme Psicose e ficou tétrico. Imagina a cena, um poeta tem que ficar aguentando uma ironização da sua arte na frente dele. É de uma babaquice do apresentador que não tem tamanho. Alguém que vem de uma periferia, que tem na experiência empírica da vida uma humildade, tem que ficar ali aguentando um apresentador cretino fazer ironia da arte que sustenta o cara. É de uma pobreza de espírito. Eu percebi que o Criolo é uma pessoa muito sensível. Eu admirei muito ele, com um olhar sempre fresco, palavras muito frescas saindo da boca dele, com uma renovação do olhar constante, o que pouca gente consegue fazer. Eu gostei muito de ouvir ele falar, do que ele tinha para dizer, do jeito que ele disse. Apesar de não conhecer o Criolo, eu gostaria de mandar um abraço para ele. Bem, cada capítulo tem um fio condutor. Ele usa muitas referências da literatura italiana. A maioria não li. O livro serve muito para ter referências de literatura. Quando a gente fala de leveza, a gente obrigatoriamente tem que falar de peso. Não tem como dizer que eu tive um dia bom se eu nunca conheci um dia péssimo. Ele é em prol da leveza. Existe uma moral da parte dele que ele defende a leveza e não o peso. Apesar de o peso ser importante, sempre o trabalho dele enquanto escritor foi subtrair o peso da narrativa para deixá-la um pouco leve, mas ao mesmo tempo substancial. Ele cita um livro do Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Infelizmente eu também não li, mas o resumo que o Calvino coloca esclarece muita coisa. O próprio título do livro, A Insustentável Leveza do Ser, já é uma coisa insustentável. Tudo na vida que encanta a gente acaba se tornando um peso insustentável. Eu penso nos poetas que a poesia acaba se tornando ao mesmo tempo um alívio, mas ao mesmo tempo é um martírio. Eu vou passar um pouco rápido. Nas últimas partes do capítulo, ele começa a falar da leveza enquanto um fator humano. É uma necessidade, por exemplo, o século XVIII, que é cheio de figuras que voam, muito extraídos de uma cultura oriental que estava chegando na Europa, como a Sherazade, As Mil e Uma Noites. Então, imagens de balões que voam com gansos, tapetes voadores, gênios que saem das lâmpadas. Todas são figuras que tentam subtrair um peso da vida. Essa ideia da leveza enquanto necessidade humana de subtrair o peso da vida, ela é bem ilustrada na Idade Média. Toda a opressão contra as mulheres. À noite, bruxas voavam nas suas vassouras e sentadas em espigas de milho. É uma maneira de se libertar de toda essa burocracia estúpida que a vida tem. Para mim, a lição mais bonita do capítulo inteiro, que para mim já vale essas páginas, é uma metáfora que o Calvino extrai do mito da Medusa, que é um mito grego. Perseu foi a única pessoa que conseguiu matar a Medusa, porque ele olhou o monstro refletido no escudo. Ele não olhou diretamente no olho do monstro. Ele soube olhar a coisa de outro ângulo. E a metáfora seria que o mundo é uma górgona gigante e ela vai empedrecer seu coração se você não souber, de tempos em tempos, renovar o seu olhar a coisa de outro ângulo. Isso é muito bonito, porque não há nada pior do que se empedrecer de si mesmo. O próximo capítulo é o capítulo da rapidez. Eu acho ele bem pontual por essa época que a gente está vivendo, que é uma época de aceleração. Eu lembro que eu vi dados de livros publicados no Japão, são milhares de livros novos, autores novos, todos os dias sendo publicados, então é uma coisa que não dá mais para acompanhar, que de certa forma é uma coisa boa, mas existe uma grande dificuldade de achar o que é válido, e existe também todo um lobby para tentar empurrar coisas para as pessoas consumirem, seja música, livros, filmes, existe muita coisa e as pessoas têm muita dificuldade em fazer alguma coisa ter relevo no meio dessa massa inteira. Não é à toa que o autor vai falar um pouco sobre essas mass media, as mídias de massa. É um capítulo bem interessante, tem algumas coisas muito legais. E ele começa falando sobre um mito, que é uma lenda antiga, de um rei que ele se apaixona por uma aldeã. O rei já era velho, a menina era nova. Começou a causar um frisson no reino. As pessoas ficaram preocupadas, porque aquilo talvez desestabilizaria o reinado inteiro, a própria imagem do rei. E de repente ela morre. E todo mundo respira aliviado e o rei manda embalsamar o corpo da menina e guarda no quarto dele, né?
O arcebispo, preocupado, vai no quarto do rei, decide fazer um exame do cadáver. E ele descobre um anel debaixo da língua dela. Instantaneamente, o rei se apaixona pelo bispo, meio constrangido com aquela situação. O bispo resolve jogar o anel no lago perto do castelo. E desde então, o rei anda nas margens do lago com uma paixão melancólica por um lago. Bem, esse conto, segundo a ótica do Italo Calvino, ele é interessante pela sequência. A gente tem um ritmo importante na história. Primeiro é uma paixão de um velho por uma jovem, depois é um caso de necrofilia, depois é uma propensão, um caso homossexual, finalmente um amor não correspondido caindo numa melancolia. Essa sequência de narrativa ela é muito rápida, ela tem um tempo justo, um tempo certo. E por isso que ele vai falar de contos infantis, onde o tempo, único parágrafo, você pode passar vários anos, e ao mesmo tempo, ao contrário desse movimento de iteração, existe um movimento de digressão. Você consegue colocar então um tempo dentro do outro tempo, dentro do outro tempo e assim por diante. E essas múltiplas camadas de tempo se sobrepõem. Isso é muito interessante porque é um recurso que amplia espaços dentro da narrativa. Nesse ritmo você pode pular 100 anos em uma única linha e achar esse tempo justo pode ser bem trabalhoso. Fora exemplos muito interessantes que ele cita, mas tudo para a área de literatura, como um outro conto, um rapaz pergunta se a dama gostaria de uma carona no cavalo. Ele começa a contar uma história durante o percurso e ele conta muito mal a história, toda truncada. E a moça pede para descer do cavalo, alegando que o trote era muito duro do cavalo. Isso abre toda uma porta para o autor colocar referências literárias de como isso caminhou no imaginário de alguns escritores, comparações entre o trote de cavalos, a mente, o tempo da mente, o tempo da literatura. Duas principais coisas que me chamam a atenção nesse capítulo. A primeira delas, um dos lemas que o Italo Calvino fala que ele seguiu desde a infância. Festina lente quer dizer se apresse devagar. Para mim me é caro também, muito mais do que Carpe Diem. Eu acho que o Festina lente ele engloba o Carpe Diem de uma maneira muito mais positiva e ele quer dizer se apresse devagar. A frase festina lente é atribuída a Júlio César por alguns historiadores, numa tentativa de achar o tempo justo das coisas. Também é uma frase que foi utilizada por grandes personalidades, inclusive a família Médici. E existem algumas representações da festina lente, como por exemplo um grande editor de livros, Aldo Manuzio, que em toda a capa dos seus livros ele publicava um golfinho espiralado e uma âncora, que é essa representação aqui. Essa representação é interessante, muito elegante, mas há uma homogeneidade de elementos marinhos. Há outras representações, como por exemplo, como animais inusitados que causam uma simetria não esperada, como por exemplo uma borboleta e um caranguejo, que é essa representação aqui. Eu acho muito bonita e elegante essa representação pela diversidade dos elementos. Existem muitas representações, por exemplo, um camaleão e um peixe, que é essa daqui. E eu mesmo cheguei a fazer uma representação, que é essa daqui, que eu postei no meu blog. Eu vou colocar o endereço do blog aqui embaixo, se vocês quiserem acessar. Para mim, o resumo da Festina lente é um segredo de saber viver, de achar o tempo certo, o tempo justo das coisas. O segundo ponto que eu me referi é uma comparação entre os humores e os planetas. Eu me lembro que foi a primeira vez que eu encontrei isso, mas é um assunto caro para astrologia. Calvino, assim como alguns dos poetas que ele cita, ele se auto-intitula saturniano, porque Saturno é o planeta alquímico da melancolia, mas existe uma divindade, um deus que ele tem uma afinidade com Saturno, que seria Vulcano, que seria o deus da forja. Pense nos vulcões, algum lugar quente onde a forja sempre acontece. Ou seja, o trabalho da literatura seria um trabalho de juntar talvez esses dois humores, um humor de inconformidade melancólico junto com um trabalho de forja, de lapidação para elaborar uma joia, possivelmente um diamante. Há um pequeno conto no final do capítulo que exemplifica tudo que eu disse até agora, do tempo certo, da festina lente, de Vulcano, de Saturno, que é um conto chinês. O imperador chama um desenhista famoso pelas habilidades de desenho, e ele pediu para ele desenhar um caranguejo. O desenhista pede 5 anos de prazo e alguns empregados. E o imperador concede. Passados 5 anos, o imperador vai ver o desenho. Ele nem tinha começado, ele pediu mais 5 anos. Fim dos 5 anos, o imperador vai ver o desenho. E em uma só pincelada, o desenhista faz o caranguejo mais perfeito que existiu.